Vamos lá, alunos do segundo médio, mais uma aula aí de biologia e hoje nós vamos relembrar um assunto que estávamos falando terça-feira, algas. Né? Vocês trouxeram algumas características que vocês fizeram um mapa mental e apresentaram. Hoje eu vou falar um pouquinho dessas características e mais algumas que todos os tipos aí de algas possuem. Vamos começar falando das crisófitas. As crisófitas é aquele grupo de algas que tem um maior número de variedade de espécies, ou seja, é o mais diferente, tem vários tipos. Eles possuem clorofila do tipo A e B e os carotenoides que vão dar aquela coloração esverdeada para esse grupo de algas. Elas possuem células reprodutivas, né, flageladas, tá? Então elas possuem lá uma cauda que vai ajudar esses gametas se locomoverem para se encontrarem. Elas possuem fitocromo, tá? Esse fitocromo em algumas espécies dá aquela coloração mais azul. A gente pode dar exemplos aí desse grupo quando vemos, por exemplo, nos filmes ou nas praias, quando nós vamos, que vemos aquelas colorações mais azulado, esverdeada da água. Isso, em partes, tem a influência aí desse ambiente. Tá? Elas possuem também lignina, que vai dar aquela rigidez na célula vegetal, vai deixar ela um pouquinho mais dura, quase igual a celulose das plantas que a gente conhece. Elas também fazem aí o que a gente chama de simbiose dos organismos. Então temos aí a formação dos líquens, que é a junção da alga e dos fungos, e também temos aí entre algas e algas, por exemplo, entre as crisófitas e as euglenas, que vão dar origem aí ao que a gente chama de endossimbiose. Os cientistas acreditam que essas algas são aquelas que possuem a maior característica e elas deram os vegetais superiores aí que pertencem ao reino das plantas. Beleza? Vamos falar um pouquinho então das euglenófitas. As euglenófitas são conhecidas também como euglenas. Elas possuem fibras contráteis, ou seja, elas têm ali dentro das células que vai ajudar na movimentação dessa célula. Elas possuem flagelos para locomoção, então não são sésseis, elas se locomovem e elas fazem fotossíntese, mas algumas espécies se alimentam de bactérias ou de outros micro-organismos aí, tá? Então a gente pode considerar aí esse grupo de algas como autótrofos ou heterotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento ou se alimentam das espécies. Elas na reprodução fazem divisão binária, ou seja, elas se dividem, mas mesmo quando elas estão se dividindo, elas são móveis, elas não ficam paradas, tá? Então vai nascendo um brotinho nela enquanto ela vai se movimentando ali, tá? Uma outra característica das euglenas é que elas possuem aí vacúolo contrátil, então ter ali um mecanismo que vai controlar a quantidade de água dentro do corpo delas. Elas possuem lícula que vai ali proteger da resistência e vai ajudar na movimentação, tá? Já que esses organismos não possuem o que a gente chama aí de parede celular. Elas possuem um flagelo que vai ajudar na movimentação, então uma cauda longa que ajuda elas a se movimentarem, e estigma. Esse estigma é uma estrutura que vai permitir ali com que essa alga tenha uma orientação favorável ali a respeito da luminosidade para a realização da sua fotossíntese. Isso quando não há luz tão disponível aí no ambiente, certo? Vamos lá. Baciloriófita, a gente chama aí de diatomáceas, tá? Elas possuem uma carapaça mais rígida, principalmente aí compostas por silício, e elas podem formar aí colônias, tá? Ou viver isoladamente. Elas podem chegar até 2 milímetros de tamanho. Elas possuem clorofila A e C e elas têm a flucoxantina, uma substância que vai dar origem a uma celulose nesse grupo aí dessas algas para manter um pouco mais essa rigidez. Elas armazenam lipídio, e elas também são utilizadas aí muito comercialmente, tá? De que forma? Utilizamos para limpar as pratas, ou elas são aí também utilizadas na formação das rochas, tá? As rochas aí sedimentares chamadas de atomitos.
também comercializada aí para enfeite, principalmente aí de aquários, tá? Vamos lá. As crisófilas possuem filamentos, ou seja, que vai ajudar também ali um pouquinho na captura de alimentos, principalmente. E elas são as amebas. Elas conseguem movimentar lá a sua membrana e conseguem englobar o alimento. Isso quando elas não têm alimento aí ou luz para produzir através da fotossíntese, tá? Elas possuem clorofila A e C também, certo? As feófitas. As feófitas são as algas pardas, são marinhas, são folhas, aquelas folhas que tem muito lá no fundo do oceano. Elas podem formar bosques ali no fundo do oceano, chegando até a 60 metros de altura. Esses bosques são chamados de kelpis. Elas possuem clorofila A e C e fazem reserva ali de laminarina, também que é um tipo de açúcar aí que tem 10 moléculas de hidrogênio. Um pouco diferente aí do açúcar que a gente conhece, que tem 6. Vamos para as rodófitas. As rodófitas têm a coloração vermelha, são muito quentes, possui ali capacidade de flutuar algumas espécies, outras já têm uma estrutura mais rígida por conta da presença ali do carbonato de cálcio na sua composição. Elas têm também umas ficobilinas que são solúveis em água e por isso elas se misturam com as clorofilas do tipo e dá aquela coloração avermelhada para ela. Reservam aminas tóxicas que a gente chama de terpenoides, tá? E essas substâncias elas vão servir para afastar os herbívoros, para impedir com que elas sejam predadas com muita facilidade. Elas também são usadas comercialmente, tá? Ela é utilizada para fazer o agar de laboratório. Sabe aquela plaquinha de cultura que a gente vocês passaram suave na boca, na mão, no pé, tá? Aquilo é um agar. Então elas também servem para formar ou para fabricar agar como aqueles, tá? Para determinados grupos de bactérias. Também servem no preparo de sushi, também são utilizados. E ela também é utilizada para tratar aí algumas doenças como o escorbuto, deficiência de vitamina C aí dentro do nosso organismo. Tá? Vamos lá. As pirrófitas, tá? Ou pirrófitas. As pirrófitas são marinhas, possuem flagelos, são conhecidos aí muito da bioluminescência que elas produzem dentro da água. Algumas espécies até têm aquela coloração avermelhada que maré vermelha, né, que a gente comentou um pouquinho. Então a maré vermelha ela é uma substância tóxica que é liberada dentro da água e pode até apodrecer o rio, matando os peixes que estão lá, tá? Essas espécies que causam a maré vermelha são os dinoflagelados, tá? E eles são mais rígidos também, tem placas celulósicas ali na sua constituição e eles também fazem principalmente essa época de maré vermelha aí na época da sua reprodução, tá? Quando eles não têm alimento suficiente no local, essa espécie, esse grupo de algas específicos, eles se transformam para poder manter a sua reserva nutritiva ali dentro dele. Tá? E a última característica deles aí é que eles reservam amido na sua, certo? Pessoal, então as características principais das algas são essas que a gente precisava ver, tá? Eu detalhei um pouco mais a respeito. E para finalizar aí a gente para me entregar o mapa mental, não me mandaram. E vocês exercícios lá da apostila de vocês, ó, 128, o exercício em sala 1, 2, 3, tá bom? E aí vocês fazem esses exercícios, mandem a continua aí falando então dessas algas, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, WhatsApp, não esqueçam. E aí eu fico aguardando aí a posição e o trabalho de vocês. Beijos!